Por que Messi falta a partidas que poderia jogar? Por que descansa em jogos que parecem decisivos para o Inter Miami? É realmente cuidado ou há algo mais por trás dessas ausências que incomodam muitos torcedores? A resposta não é o que a maioria acredita. Quando Messi não aparece na escalação titular, as redes explodem. As críticas chovem. Pagaram uma fortuna e ele não joga, dizem alguns. Está velho, já não aguenta, comentam outros. Mas por trás de cada partida que ele perde há uma decisão fria, calculada, que vai muito além do cansaço ou de proteger seu ego. É um sistema silencioso que controla cada movimento, cada minuto, cada superfície onde ele põe o pé. Neste vídeo você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, entenderá por que ele perde algumas partidas inexplicáveis. Segundo, verá como se planeja uma superestrela semana a semana. E no final, o final revela a lógica. Rendimento sustentado supera a épica de 90 minutos. Fique até o final do vídeo e entenderá o porquê de tudo. Messi chegou ao Inter Miami em julho de 2023 como a contratação mais midiática na história da MLS. As expectativas não podiam ser mais altas. Cada partida era um evento. Cada estádio que visitava se enchia com horas de antecedência. A liga inteira girou ao redor de sua presença. Mas algo começou a ser notado rapidamente. Ele não jogava todas as partidas. A primeira temporada completa, em 2024, Messi participou em apenas 73% dos minutos disponíveis da MLS, segundo registros da ESPN Research. Isso significa que de cada 10 minutos possíveis, faltou quase 3. Não era lesão. Não era indisciplina. Era plano. Gerardo Martino, seu treinador naquele momento, deixou claro antes dos playoffs. Haviam decidido dar descanso aos jogadores-chave depois de 2 partidas completas, e Messi encabeçava essa lista. A lógica era simples no papel. Miami já havia classificado para a pós-temporada, então para que arriscar? Mas espere! Aqui vem o primeiro detalhe que ninguém conectou. Nessa mesma temporada, quando chegou à Copa de Campeões da CONCACAF, Messi jogou 86% dos minutos disponíveis. 13 pontos percentuais a mais que na Liga Doméstica. Por que essa diferença tão marcada? Porque a competição internacional tinha um peso diferente. As partidas de eliminação direta não permitem segundas oportunidades. Aí não se pode rodar pensando na próxima semana. E a comissão técnica sabia disso. Priorizaram o torneio continental e administraram a MLS como uma maratona longa onde alguns quilômetros se podem caminhar. Essa diferença de 13 pontos não é aleatória. É a assinatura de uma estratégia. Quando Javier Mascherano assumiu como treinador, continuou exatamente a mesma filosofia. No início de março de 2025, depois que Messi jogou os 90 minutos completos na partida de ida contra Vancouver, Mascherano deixou fora do seguinte confronto contra Dallas. A razão oficial: fadiga. Mas não qualquer fadiga. Mascherano explicou que jogar em grama sintética havia fatigado ainda mais o capitão devido ao tipo de solo. Aqui é onde a história fica séria. Não estamos falando apenas de cansaço muscular genérico. Estamos falando de superfícies. A grama sintética gera um impacto diferente em articulações e músculos. A tração é distinta. A bola rola de maneira mais previsível, mas o pé do jogador sofre mais em cada mudança de direção. Os estudos sobre campos sintéticos apontam maior incidência de abrasões e um desgaste físico específico que não aparece em grama natural. E na MLS, vários estádios ainda utilizam grama artificial. Vancouver é um deles. Quando Messi jogou lá, seu corpo recebeu um castigo adicional que não teria experimentado no Chase Stadium de Miami, onde a superfície é natural. Mascherano não estava exagerando. Sabia que forçar Messi na seguinte partida, apenas dias depois, multiplicaria o risco de uma lesão muscular. Então tomou a decisão: descanso total, mesmo que isso significasse enfrentar Dallas sem o melhor jogador do mundo. Mas o que ninguém viu foi o que aconteceu nos bastidores antes dessa decisão. A equipe médica havia medido os indicadores de carga do jogador. Haviam revisado seu histórico de recuperação após partidas em superfícies sintéticas. Compararam esses dados com o calendário imediato: uma partida a cada 3 dias, viagens internacionais, mudanças de clima. A conclusão foi clara: se o expusessem sem descanso, a probabilidade de lesão disparava. E uma lesão de Messi não só afeta a equipe em campo, afeta a narrativa completa da temporada. A versão fácil diz que Messi descansa porque já não tem idade para jogar tudo. Que aos seus 37 anos, o corpo simplesmente não responde como antes. Essa narrativa circula nas redes, em memes, em comentários de fãs decepcionados que compraram ingressos para vê-lo e se depararam com o banco vazio.
É confortável. É simples. E está incompleta. A realidade é que Messi continua treinando como um jogador de 25 anos. Ben Yang, chefe de força e condicionamento do Inter Miami, explicou sem rodeios: Messi é o primeiro a chegar ao centro de treinamento e o último a sair. Realiza sessões individuais de ativação e força antes do trabalho em grupo. Até treina no dia seguinte de retornar de uma convocação com a Argentina, quando outros jogadores descansam. Cumpre todos os requisitos de um profissional de elite. Faz o trabalho de recuperação completo, com crioterapia, alongamentos específicos, fortalecimento muscular preventivo. Então, se treina tanto e se cuida tanto, por que não joga tudo? Porque o problema não é o treinamento controlado. O problema são as partidas. E mais especificamente, as viagens. A MLS tem uma particularidade brutal que não existe em outras ligas do mundo: as distâncias. Quando o Inter Miami viaja para Vancouver, percorre mais de 4.500 quilômetros só de ida. São mais de 5 horas de voo direto. E isso é apenas uma das viagens. Durante a temporada, a equipe deve cruzar o continente várias vezes. Miami a Nova Inglaterra, 4.000 quilômetros ida e volta. Miami a Los Angeles, mais de 8.000 quilômetros somando ida e volta. Compare isso com a Liga Espanhola, onde um Real Madrid viajando para Barcelona cobre menos de 600 quilômetros. Ou a Premier League, onde o deslocamento mais longo, Manchester a Southampton, são apenas 500 quilômetros. A diferença é abismal. Na MLS, um jogador como Messi não só joga a partida. Passa horas em aviões, enfrenta mudanças de horário, dorme em hotéis diferentes quase toda semana, se adapta a climas que variam desde o calor úmido da Flórida até o frio do Canadá. E aqui vem a virada. Essas viagens não se distribuem equitativamente ao longo da temporada. Há semanas onde o calendário comprime 3 partidas em diferentes cidades, com apenas 2 dias entre cada uma. Durante esses períodos, manter Messi em campo os 90 minutos de cada confronto seria um suicídio esportivo. Não porque ele não possa correr, mas porque a acumulação de voos, a falta de sono em sua própria cama, o estresse de adaptação constante a novos campos e novas condições atmosféricas corroem a capacidade de recuperação muscular. Se isso te surpreende, o seguinte vai explodir sua cabeça. A planificação semanal de Messi não começa na segunda-feira da semana da partida. Começa no mês anterior. Os preparadores físicos do Inter Miami têm um mapa completo da temporada desde o primeiro dia. Sabem exatamente quando as janelas FIFA, quando chegam as eliminatórias de Copa de Campeões, quando há viagens longas, quando se joga em grama sintética, quando o clima será extremo. Com essa informação, constroem blocos de carga. Um bloco típico inclui análise de distância percorrida em treinos, velocidade máxima alcançada, acelerações e desacelerações bruscas, tempo em zonas de alta intensidade. Tudo se mede com tecnologia de rastreamento GPS que os jogadores usam nos coletes durante as sessões. Esses dados se cruzam com o histórico pessoal de cada atleta. No caso de Messi, a equipe conhece exatamente quantos quilômetros ele pode correr à máxima intensidade antes que seu rendimento baixe. Conhecem seu limiar de fadiga. Conhecem quanto tempo demora para se recuperar depois de uma partida de 90 minutos versus uma de 60 minutos. Com esses dados, tomam decisões frias. Se o calendário mostra que em 2 semanas haverá 3 partidas seguidas, com viagens de mais de 4.000 quilômetros entre elas, então planejam um descanso preventivo uma semana antes. Não esperam que Messi se lesione. Não esperam que sinta incômodos. Agem com antecipação. Essa é a diferença entre gestão reativa e gestão inteligente. E não é só teoria. Em agosto de 2025, Messi sofreu uma lesão muscular menor na perna direita durante uma partida de Liga Escape contra Necaxa. Foi um choque acidental com 2 defensores. Mas o contexto importa. Essa lesão ocorreu apenas 7 minutos depois do início, em um torneio onde Miami jogava a cada poucos dias, em meio a uma fase de calendário comprimido. Mascherano, ao falar da lesão, mencionou que era leve e que Messi costuma se recuperar rápido deste tipo de problema. Mas também confirmou que o jogador perderia pelo menos uma partida, possivelmente mais se a equipe decidisse ser cautelosa. Essa cautela não é medo, é cálculo. Porque se Messi se lesiona gravemente, não só perdem as partidas onde ele não está, perdem a possibilidade de competir nas etapas finais dos torneios que realmente importam. Perdem o acesso ao ML Season Pass, onde cada aparição sua gera audiências massivas. Perdem o magnetismo que enche estádios rivais. Perdem, em outras palavras, muito mais que 3 pontos em uma tabela.
O sistema de rotação que Miami aplica tem um nome técnico em preparação física de elite: periodização tática. Soa complexo, mas o conceito é claro. Divide-se a temporada em fases. Cada fase tem objetivos específicos de rendimento. Em algumas fases, prioriza-se volume de jogo. Em outras, prioriza-se intensidade máxima em momentos-chave. E em outras, prioriza-se recuperação e manutenção. Messi está em uma fase de manutenção prolongada. Seu corpo já alcançou seu pico físico há anos. Agora, o objetivo não é melhorá-lo. É conservá-lo o maior tempo possível no nível mais alto possível. Isso requer dosificar esforços. Cada sprint máximo tem um custo. Cada aceleração explosiva desgasta fibras musculares que demoram dias para se repararem completamente. E quando se somam esses esforços partida após partida, sem descansos intermediários, o risco de ruptura muscular cresce exponencialmente. Por isso, Miami não só olha a próxima partida. Olham as próximas 5 partidas. Se veem que 4 dessas 5 são contra rivais diretos na tabela, com viagens longas pelo meio, então sacrificam a primeira. Deixam Messi fora, absorvem a crítica midiática, mas garantem que chegue fresco aos 4 confrontos decisivos. É uma aposta de longo prazo que paga dividendos em maio, quando chegam os playoffs e tudo se define em eliminação direta. Há um fator silencioso que explica o impossível. Um fator que nem os comentaristas falam, nem os analistas incluem em seus debates pós-partida. Algo que está em cada decisão de descanso, em cada rotação inesperada, em cada ausência que gera manchetes. E tem a ver com como se mede realmente o sucesso de uma superestrela na última etapa de sua carreira. Não é a quantidade de partidas jogadas. É a qualidade dos momentos onde aparece. Messi pode perder 10 partidas de fase regular, mas se nos playoffs marca 2 gols decisivos e leva Miami a uma final, ninguém lembrará dessas ausências. A memória coletiva do futebol é seletiva. Celebra os momentos épicos, não a consistência semanal. E o Inter Miami sabe disso. Por isso desenharam todo o calendário de carga física apontando para um objetivo: que Messi chegue aos momentos críticos em sua melhor versão. Essa estratégia colide frontalmente com o que muitos torcedores esperam. Eles querem ver Messi toda semana. Compraram ingressos, contrataram Apple TV para seguir a equipe, viajaram para outros estados para vê-lo ao vivo. Quando chegam ao estádio e descobrem que ele está no banco ou diretamente não foi convocado, a frustração é real. Sentem que lhes venderam uma promessa não cumprida. E, em certo sentido, têm razão. Mas essa frustração individual colide com a lógica institucional do clube. Miami não pode permitir que Messi se machuque na rodada 15 de 34. Seria um desastre esportivo, mas também econômico e de imagem. Os patrocinadores esperam vê-lo nas fases decisivas. A MLS precisa que ele esteja disponível para as partidas de maior audiência. E o próprio Messi quer chegar aos torneios importantes com o corpo inteiro, não arrastando incômodos que limitem seu jogo. Então, cada ausência é um investimento. Cada descanso é uma ficha poupada para o momento onde realmente se precisa. E embora sois cínico, é a única maneira de sustentar um jogador de sua idade no máximo nível em uma liga tão exigente como a MLS. Porque essa liga não perdoa. As distâncias não perdoam. As mudanças de superfície não perdoam. E o calendário comprimido, com partidas a cada 3 dias durante semanas inteiras, não perdoa. Se você der like neste vídeo, me ajuda a continuar trazendo análises profundas como esta. Mas há um fator ainda mais profundo que mal se menciona. Algo que conecta tudo o anterior e que vai além da planificação física. Algo que tem a ver com a forma em que se constrói o valor de um ícone global quando já não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A escassez programada multiplica o impacto de cada aparição estelar. Soa como estratégia de marketing, e em certo modo é. Mas não da forma óbvia. Não se trata de criar hype artificial ou de jogar com as emoções do público. Trata-se de algo mais profundo. A física do rendimento humano em conflito direto com as expectativas de uma indústria que vem de presença constante. Quando Messi não está em campo, o valor percebido de sua próxima aparição sobe. Os estádios se enchem mais rápido. As câmeras focam mais intensamente. Os comentaristas falam mais dele. E quando finalmente entra, cada toque se magnifica. Cada passe se analisa. Cada gol se converte em evento global. É o mesmo fenômeno que faz com que um artista musical que gira pouco tenha shows mais memoráveis que um que toca todas as semanas. A disponibilidade limitada não é defeito. É design. E o forte é que isso está apenas começando.
Porque a planificação que Miami aplica com Messi não é exclusiva dele. É um modelo que toda a MLS está estudando para gerir suas figuras estelares em um calendário cada vez mais comprimido. A liga sabe que se quer competir globalmente, precisa manter seus melhores jogadores disponíveis nos momentos de maior visibilidade. E isso requer sacrificar presença regular por impacto máximo em janelas específicas. Mas aqui vem o paradoxo. O modelo funciona só se o jogador aceita ser gerido. E nem todos o fazem. Há futebolistas que querem jogar tudo, sempre, sem descanso. Têm ego. Têm fome competitiva. Não suportam ver a partida do banco. Messi, no entanto, chegou a Miami com uma mentalidade diferente. Havia jogado no máximo nível durante 2 décadas. Havia ganhado tudo. Já não precisava provar nada a ninguém. Sua prioridade mudou: sustentar o nível o maior tempo possível, não brilhar em cada rodada. Essa diferença mental é chave. Porque sem a cooperação do jogador, nenhum plano físico funciona. Você pode ter a melhor equipe médica do mundo, a tecnologia mais avançada, os preparadores mais experientes. Mas se o jogador pressiona para jogar quando seu corpo precisa de descanso, tudo desmorona. Messi entendeu desde o início que para chegar fresco a uma final em novembro, tinha que aceitar perder algumas partidas em julho. E aceitou. Não como resignação, como estratégia. Agora, imagine a sala de análise do Inter Miami uma semana antes de uma partida decisiva. As telas mostram mapas de calor de treinos recentes, gráficos de velocidade máxima alcançada, tabelas de distância percorrida em diferentes zonas de intensidade. E no centro de tudo isso, uma linha vermelha que marca o limiar de Messi. Se os dados da semana o colocam perto dessa linha, a decisão é automática: descanso preventivo. Não há debate. Não há emoções. É protocolo. Esse protocolo se ativa mais frequentemente do que as pessoas imaginam. Ao longo da temporada 2024, houve pelo menos 6 ocasiões onde Messi foi excluído de convocações não por lesão confirmada, mas por indicadores de risco elevado. A imprensa reportou fadiga ou precaução, mas por trás dessas palavras genéricas havia dados específicos. Microlesões musculares detectadas em ecografias. Assimetrias em potência de pernas medidas em testes de salto. Elevações em marcadores de inflamação sanguínea. Nada grave por si só, mas tudo junto pintava um quadro claro: o corpo estava no limite. Em um desses casos, a equipe decidiu deixá-lo fora justo antes de uma sequência de 3 partidas em 9 dias, com 2 viagens de mais de 3.000 quilômetros. Se o tivessem forçado no primeiro, provavelmente teria chegado lesionado ao terceiro. E o terceiro era a eliminatória de Copa. Então sacrificaram a primeira partida, absorveram a crítica, e Messi chegou intacto ao momento decisivo. Jogou 90 minutos. Marcou. Miami classificou. Ninguém lembra a partida que perdeu. Todos lembram o gol. A versão fácil diz que isso é cuidado humanitário. Que Miami protege Messi porque o valorizam como pessoa, porque se preocupam com sua saúde a longo prazo, porque querem que termine sua carreira sem dor crônica. É uma narrativa bonita, confortável e parcialmente verdadeira. A realidade é que Miami protege Messi porque seu contrato inclui cláusulas de rendimento que beneficiam o clube só se ele está disponível em fases decisivas. Porque os direitos televisivos da MLS foram negociados com a promessa de que as estrelas estariam nos playoffs, não na rodada 12 de fase regular. Porque cada ausência em uma partida intrascendente é um investimento que assegura sua presença onde realmente importa. É cuidado profissional, não caridade. E funciona porque todos ganham. Messi mantém seu corpo funcional, Miami maximiza o retorno nos momentos de maior audiência, e a liga sustenta sua narrativa de competição de elite. Essa realidade colide com o que muitos querem acreditar. Preferem pensar que o futebol é pura paixão, que os jogadores jogam por amor ao jogo, que as decisões se tomam com o coração. E tudo isso existe. Mas no nível de elite, com jogadores de 37 anos que são ícones globais, cada decisão passa por filtros múltiplos: médico, tático, comercial, de imagem. E todas essas camadas convergem em um mesmo ponto: sustentar o rendimento pico nas janelas que definem a temporada. Se você compartilhar este vídeo com alguém que acredite que Messi já não rende, estará mostrando a verdade. Então já está, né? Pois não. Porque há um nível mais profundo que conecta tudo o que vimos. Um nível onde a planificação semanal que descrevemos antes se revela como apenas a superfície de algo muito mais complexo. Algo que tem a ver com como se constrói um mês inteiro de carga física, quando seu calendário não depende só do seu clube. Messi não só joga pelo Inter Miami.
Joga pela Argentina. E esse duplo compromisso introduz uma variável que nenhum outro jogador na MLS tem na mesma magnitude. Cada vez que a janela FIFA, Messi viaja para a América do Sul. Joga eliminatórias ou amistosos. Enfrenta rivais em altitudes extremas, em climas diferentes, em campos que não conhece. Depois retorna a Miami, cruzando o continente de volta, perdendo dias de treinamento com seu clube, acumulando horas de voo que somam fadiga invisível. Essa fadiga não aparece nas estatísticas da próxima partida. Não se mede em sprint ou em distância percorrida. Se mede em qualidade de sono, em capacidade de recuperação muscular, em tempo que o corpo precisa para reajustar seu relógio biológico depois de mudanças de fuso horário repetidas. E quando Miami planifica seus descansos, não só olham o calendário da MLS, olham o calendário da FIFA. Calculam quando Messi retornará de uma convocação com a Argentina. E em função disso, ajustam toda a estratégia do mês. Um exemplo concreto: depois de uma data dupla de eliminatórias onde a Argentina jogou em altitude na Bolívia e depois em Buenos Aires, Messi retornou a Miami com quase 20 horas de voo acumuladas em 4 dias. A comissão técnica sabia que sua primeira semana de volta seria de readaptação, não de rendimento. Então desenharam um plano onde a primeira partida depois de seu retorno seria em casa, contra um rival de meio de tabela, e Messi entraria do banco só no segundo tempo. A segunda partida, 3 dias depois, pularia por completo. E a terceira, uma semana mais tarde, já com o corpo recuperado, jogaria os 90 minutos completos. Esse nível de detalhe é invisível para o torcedor médio. Vê que Messi não jogou a segunda partida e assume desleixo ou lesão. Não vê as 20 horas de voo. Não vê a altitude de La Paz afetando sua capacidade respiratória durante dias. Não vê a defasagem de sono acumulada. Só vê a ausência. E julga desde a ignorância. Agora amplie essa lógica para toda a temporada. Conte quantas janelas FIFA há. Quantas viagens internacionais. Quantas mudanças de clima. Quantas superfícies diferentes. E depois tente construir um calendário de carga física que mantenha um jogador de 37 anos em nível competitivo para os playoffs. É um quebra-cabeça brutal. E a única forma de resolvê-lo é aceitar que não pode tê-lo em tudo. Tem que escolher. Miami escolheu. E escolheu bem. Porque quando chegaram os playoffs da temporada 2024, Messi estava inteiro. Não arrastava incômodos. Não tinha contraturas. Não mancava nos últimos minutos de cada partida. Estava fresco. E isso não foi sorte. Foi planificação executada com precisão cirúrgica ao longo de 10 meses. Cada descanso que tomou durante a fase regular foi um investimento que pagou dividendos em outubro e novembro. Mas a verdade mais profunda, a que quase ninguém conecta, é esta: a gestão de minutos de Messi não se decide olhando a próxima partida. Se decide olhando o próximo mês completo. Os preparadores físicos de Miami têm calendários onde marcam em vermelho as partidas não negociáveis. Essas são as partidas onde Messi deve estar a 100%. Todo o resto se constrói para trás a partir desses pontos vermelhos. Se há uma partida vermelha em 3 semanas, então as 2 semanas prévias se desenham para chegar a esse ponto com carga ótima. Isso pode significar jogar 2 partidas completas e descansar uma. Ou jogar 3 partidas a meia intensidade. Ou alternar titularidades com entradas do banco. A combinação específica depende de dezenas de variáveis: clima de cada cidade, tipo de grama, rival a enfrentar, posição na tabela, estado físico do resto da equipe. Mas o princípio é constante: o mês dita a semana. Não há o contrário. E aqui está a virada final. Esse princípio não se aplica só a Messi. Se aplica a qualquer atleta de elite na última fase de sua carreira. O que Miami está fazendo é prototipar o futuro da gestão esportiva em ligas com calendários estendidos e exigências de viagem extremas. Estão demonstrando que você pode manter uma estrela no máximo nível por mais tempo se aceita distribuir sua presença de forma estratégica em vez de queimá-la de forma contínua. Essa demonstração tem implicações massivas. Porque se funciona com Messi, funcionará com a próxima geração de estrelas que cheguem a MLS no final de suas carreiras. Funcionará com jogadores europeus que busquem estender sua longevidade. Funcionará com qualquer atleta disposto a mudar presença constante por impacto sustentado. E mudará a forma em que as ligas desenham seus calendários, em que os clubes negociam contratos, em que os treinadores rodam elencos. A épica de jogar 90 minutos a cada 3 dias está supervalorizada. Soa heroica. Parece compromisso. Mas a longo prazo, destrói corpos. Encurta carreiras.
Reduz qualidade. O que Messi e Miami estão fazendo é o oposto: aceitar a realidade biológica do corpo humano e desenhar ao redor dela, não contra ela. E essa aceitação não é fraqueza. É inteligência aplicada. Quando você vir a próxima partida onde Messi não esteja na escalação, não pense em ausência. Pense em acumulação. Pense nessa partida como parte de uma equação maior onde cada descanso soma para um momento futuro onde sua presença será decisiva. Pense no mês, não no dia. Porque essa é exatamente a lógica que está estendendo sua carreira além do que ninguém esperava. E quando finalmente se aposentar, não será por falta de cuidado. Será porque até mesmo a planificação mais perfeita tem limites. Mas até esse dia, cada ausência que você vir é uma promessa de que quando aparecer, aparecerá completo. Não é medo de se lesionar. É respeito pelo único corpo que tem. E esse respeito, traduzido em estratégia, é o que está permitindo que compita no máximo nível quando a maioria de seus contemporâneos já pendurou as chuteiras. Isso é apenas o início de uma revolução silenciosa na gestão do talento esportivo. E Messi é seu primeiro caso de estudo perfeito.